Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui te trazer dicas muito importantes. Você aí que segue a Quali Concursos no YouTube, estamos aqui fazendo uma série de eventos para que você consiga aí o que há de melhor em termos de preparação para concursos públicos. Essa é a premissa básica aqui da Quali Concursos, é manter a qualidade para que você tenha aí um excelente resultado em termos de preparação para concursos públicos, tá certo? E para que consigamos juntos atingir esse objetivo, primeiramente eu quero pedir para você mesmo, que ainda não é inscrito no nosso canal, meu amigo, é só clicar aqui embaixo, clica no inscrever-se, clica no sininho para você receber as atualizações desse trabalho que nós estamos fazendo. Todos esses eventos aqui são gratuitos, tá certo? Você não pagará nada por isso. Então, a única coisa que pedimos aí para você é que você curta, que você compartilhe com seus amigos, que você ajude a divulgar que aqui na Quali Concursos nós temos sim o que há de melhor em termos de preparação para concursos públicos, tá certo? Coloca aí nos comentários o que você achou da aula, o professor vai acompanhando aqui os comentários. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai fazer o possível aí para te responder ainda durante a nossa aula, tá certo? Se você está assistindo a aula após o evento, basta que você coloque aí nos comentários também, coloca o que você achou, coloca a sua opinião, é claro, com devido respeito, né, meu amigo? Para que nós possamos também aí estar sempre melhorando, estar sempre aí em evolução e trazendo sempre o que há de melhor em termos de conteúdo para você. Bom, o que vamos tratar aqui neste evento do dia de hoje? Hoje, meu caro amigo, eu vou conversar com você aí de casa sobre a parte de legislação. Existe um tema que é muito recorrente em provas de concurso, que é o tema de improbidade administrativa. Vamos para o quadro? Olha só. Você sabe que a improbidade ela é regulada, ou deveria saber, que ela é regulada pela Lei 8.429 de 1992. É a famosa LIA, ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, veja, meu amigo, que nós temos uma lei que vai regular essa questão dos atos de improbidade. Antes de adentrarmos aqui a lei, eu preciso que você saiba o que significa o termo improbidade. A improbidade, ela vai na contramão da probidade. A probidade significa a justiça, a retidão, agir de acordo com princípios, agir de acordo com a justiça, agir de acordo com valores aceitos ali pela sociedade, agir de acordo com a lei, né, de maneira geral, vamos dizer assim. Agora, a improbidade significa agir nessa contramão, ou seja, agir deslealmente, agir com injustiça, agir contrariamente ao que a lei determina. Então, isso é apenas uma introdução para que você entenda o que significa o termo improbidade. Vamos agora adentrar um pouquinho a essa lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, que é a Lei 8.429 de 1992. Aqui durante o nosso evento, eu separei os principais dispositivos, tá certo? Então é importante que você leia a letra da lei como um todo, tá certo? Depois vai lá, acessa o site do Planalto, procura lá a lei de improbidade e busca a lei como um todo para você conhecer. Claro, dependendo do concurso, pode ser que você tenha que conhecer a lei como um todo ou só alguns artigos. Aí você sempre direciona o seu estudo com base no edital. Você tem que estudar com base no edital do concurso, tem que direcionar os seus estudos de acordo com o que está previsto ali, tá bom? Então tem concursos que cobram só uma parte da lei, tem concursos que cobram a lei como um todo. Se você está em dúvida se o seu concurso vai cair como um todo, se está em dúvida em interpretar o edital, manda aí para nós. Estaremos aqui para ajudar você a solucionar essas dúvidas também. Bom, sobre o que dispõe a lei de improbidade, meu caro amigo? A lei de improbidade, ela dispõe, de acordo com essa parte preambular da lei, ela dispõe sobre as sanções que são aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá ainda algumas outras providências. Então, veja que a lei de improbidade administrativa, ela vai trazer aqui as sanções que são aplicáveis a uma pessoa que cometa um ato de improbidade. Tá? Eu já resumi para você o que é improbidade. Deixa eu colocar aqui no quadro só para que você tenha uma ideia. Vamos para o quadro aqui junto com o professor, olha só. Os atos de improbidade, você vai ver que eles podem ser definidos basicamente em 3, tá? Olha só, vamos para essa parte do quadro aqui. Nós temos então os atos que causam enriquecimento ilícito. Vou abreviar. Enriquecimento ilícito. Temos a modalidade de atos que causa prejuízo ao erário. E temos a modalidade de atos que são atos que afrontam princípios da administração. Sendo que nós tivemos uma atualização na lei e que criou uma submodalidade aqui no prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Tá? Então, veja, essas são as modalidades de ato conforme a gente vai estudar aqui no decorrer da nossa aula. Tá? Primeiro, eu quero que você entenda o artigo 1º. O artigo 1º e o parágrafo único, eles vão dizer aqui para nós quem poderá ser o sujeito passivo do ato de improbidade. Então, olha só, pelo amor que aquele carinha que está lá em cima tem por você, meu amigo. Entenda uma coisa, o sujeito passivo do ato de improbidade não é o mesmo que o sujeito passivo da ação de improbidade. Vamos para o quadro para que você consiga compreender isso com maiores detalhes? Olha só, vamos lá. Então, olha só, sujeito passivo, vamos lá, sujeito passivo do ato de improbidade. Então, vou colocar SPA, tá? Sujeito passivo do ato de improbidade. Quem que pode ser sujeito passivo do ato de improbidade? É isso que a gente vai estudar aqui, ó. É isso que a gente vai estudar aqui. São os órgãos e entidades que poderão sofrer um ato de improbidade. Só que aí você precisa entender uma coisa. Então, o sujeito passivo é aquele que sofreu o ato de improbidade. E o sujeito passivo do ato de improbidade, ele acaba virando o sujeito ativo da ação de improbidade. Porque uma vez que o sujeito passivo sofre o ato de improbidade, ele pode entrar com a ação cabível e aí ele passa a ser o ativo, o sujeito ativo da ação. Então, o sujeito passivo do ato vira o sujeito ativo da ação. O sujeito ativo do ato, que é quem praticou o ato, por exemplo, o servidor público, o agente público, ele passa a virar o sujeito passivo da ação. Por quê? O sujeito ativo entra com a ação. Aliás, o sujeito passivo que sofre o ato de improbidade, ele entra com a ação. Então, ele vira o sujeito ativo da ação. Enquanto que o sujeito ativo do ato, que é quem praticou o ato, ele vira na ação o sujeito passivo, porque ele sofre a ação. Então, você já entendeu que sujeito passivo e sujeito ativo vai variar se é do ato ou se é da ação. Aquele que é o passivo do ato vira o ativo da ação. Aquele que é ativo do ato vira o passivo da ação. Não confunde isso, tá certo? É importante que você tenha isso em mente. Então, vamos apagar aqui agora e vamos lá, olha só. Quem pode ser sujeito passivo do ato de improbidade? Quer dizer, quem pode sofrer um ato de improbidade? É isso que a gente vai estudar no artigo 1º e parágrafo único. De olho na tela aí junto com o professor Musi. Olha só. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com mais de 50% sobre o patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Resumindo,
Vamos para o quadro? Vamos montar um esqueminha aqui para facilitar a sua vida? Quem pode ser sujeito passivo do ato de improbidade? Poderá ser sujeito passivo do ato de improbidade a administração direta. E aí, dentro da administração direta, você tem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Poderá ser também a administração indireta. E aí, dentro da administração indireta, quem que nós temos? Nós temos as autarquias, nós temos as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações. Então, além da administração direta e além da administração indireta, também pode ser sujeito passivo do ato de improbidade uma entidade incorporada ao patrimônio público ou, então coloca lá, ó, entidade incorporada ao patrimônio público. Ou ainda, uma entidade que a criação ou o custeio, o erário público participou. Então, o erário público colocou dinheiro público, os cofres públicos, houve dinheiro público na criação ou na manutenção dessa entidade. E aí, nesse caso aqui, existem duas situações diferentes. Se o poder público contribuiu ou contribui com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, é uma coisa. Então, mais é uma coisa. Agora, se ele contribuiu ou contribui com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, é outra coisa. Mas, ambas poderão ser sujeitos passivos do ato de improbidade. A diferença é a seguinte, se essa entidade, houve aí uma contribuição de menos de 50% da sua receita ou do patrimônio, a questão, a diferença aqui é o que está no parágrafo único. A diferença é que a sanção patrimonial, ela repercutirá sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, se no caso dessa entidade, por exemplo, os cofres públicos contribuíram com 20% do patrimônio ou da receita anual, a sanção patrimonial vai repercutir apenas sobre os 20%. Então, isso já é uma questãozinha de prova que você que teve aula aí com o professor Evandro Mose aqui na Qualis Concursos vai ter total condições de gabaritar esse tema. Então, fica atento quanto a isso, tá certo? Vamos aqui para o próximo dispositivo da lei. Se ficar alguma dúvida, manda aí nos comentários que o professor vai acompanhando e vai te respondendo aí. A gente vai acompanhar todos os comentários nessa transmissão, tá? Vamos lá para o artigo 2º. Olha só, o artigo 2º ele também é um artigo extremamente importante, tá? Não só para fins de improbidade, mas para outros fins, como, por exemplo, o estudo do próprio direito administrativo. Esse conceito de agente público, ele é muito utilizado no estudo do direito administrativo. Então, muitas vezes, nós fazemos menção a essa definição para estudar outros institutos, tá bom? Vamos lá, o que a gente considera como agente público para fins de improbidade? Para ficar mais didático, para que você entenda, é todo aquele que tenha uma relação com as entidades que nós falamos. Seja lá a administração direta, seja administração indireta, seja uma entidade, tá? Que o poder público ele contribui com mais ou com menos de 50% da sua receita anual ou do seu patrimônio. Então, todas aquelas entidades que podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade. Todo aquele que tenha alguma relação. E aí, essa relação ela pode ser uma relação por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que falamos. Então veja, um estagiário pode ser considerado agente público? Pode. Por quê? Porque não precisa ser um vínculo definitivo. Um empregado público pode ser considerado? Pode. Tá? Um terceirizado pode ser considerado? Pode. Tá? Então veja, como eu disse, não importa se o vínculo é precário ou é um vínculo definitivo, não importa se é um vínculo remunerado ou se é um vínculo gratuito, voluntário, enfim, não importa se foi uma nomeação ou se foi uma designação, tá bom? Ele vai ser considerado aqui como um agente público. Legal? Tranquilo até aqui? Tem aquele conceito lato, né? Aquele conceito lato sensu de servidor público, né? Por enquanto, guarde isso. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, a dica que eu te dou para fins de prova aqui, ó, decora esse artigo 2º. Decora o artigo 2º. Ele é muito importante e ele é cobrado
em provas. Professor, somente o agente público é que pode sofrer as penalidades previstas na lei de improbidade? Não! Não são somente os agentes públicos que poderão sofrer as penalidades previstas na lei de improbidade. Olha só o que diz o artigo 3º, acompanha aí junto comigo. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. Vamos entender como que isso pode funcionar. Vamos imaginar que existem duas pessoas. Vamos lá, vamos colocar aqui. Ó. Sou péssimo de desenho, mas eu juro que eu vou tentar. Então tem duas pessoas aqui. Né? Temos aqui o João e temos a Maria. O João, ele é um agente público e a Maria não. Imagina que o João, ele trabalha num setor específico no qual ele mexe com alienações do patrimônio público. Então veja, bens que já foram desafetados e que legalmente possam ser alienados, normalmente eles vão ser alienados através de um certame público licitatório na modalidade do leilão. Então imagina o seguinte, imagina que a Maria, ela deseja comprar um imóvel, vamos dizer assim, que a administração pública, ou um móvel, enfim, um bem, vamos colocar um bem aqui, que a administração pública quer alienar pelo fato de não estar mais utilizando por uma finalidade pública, um bem que já foi desafetado. A Maria quer comprar este bem. O João é o servidor responsável por garantir a legalidade, por decidir em última instância sobre a venda deste bem. Imagina que o bem ele foi avaliado em, sei lá, 5 milhões de reais. Só que a Maria faz o seguinte. A Maria diz para o João, ei João, o bem ele é avaliado em 5 milhões. Vamos fazer um esquema aqui, João? Eu vou pagar 2 milhões pelo bem. Aí, eu te dou 1 milhão para você me ajudar a conseguir adquirir esse bem por 2. Veja, a Maria é agente público? Não. O João é? Sim. O João cometeu o ato de... Se isso se concretizar, né? O João cometeu o ato de improbidade? Sim, porque ele permitiu que um bem fosse alienado por valor inferior ao de mercado. Então, além dele ter... E ele recebeu dinheiro para isso. Então, além dele ter causado um ato de improbidade na modalidade do prejuízo ao erário, ele também praticou na modalidade do enriquecimento ilícito. Então, ele vai sofrer as penalidades do enriquecimento ilícito, que tem uma pena maior do que a modalidade do prejuízo ao erário. E a Maria, mesmo não sendo um agente público, ela sofrerá as penalidades da lei no que couber. Por quê? Porque ela se beneficiou com a prática do ato. Ela deveria ter pago 5 milhões por aquele bem. Só que ela deu uma despertona e pagou apenas 2. E ela corrompeu aí esse funcionário, fez o funcionário praticar um ato de improbidade para que isso fosse possível. Então, ambos receberão as penalidades, sofrerão as penalidades da lei de improbidade. Então, entendeu como que um terceiro, mesmo não sendo um agente público, ele pode responder por um ato de improbidade? Esse é apenas um exemplo. Tranquilo até aqui, meu amigo? Vamos ver alguns princípios que os agentes públicos deverão observar no exercício da sua atividade. Olha só o que determina aqui para nós o artigo 3º, tá? Aliás, o artigo 4º. O artigo 4º ele vai falar o seguinte para nós, que os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Então, pela lei de improbidade, nós temos aqui esses princípios, o LIMP. Só que o LIMP sem o E. Não é isso? Porque o E é o E deficiência. Mas por que não tem eficiência? Quer dizer que não precisa obedecer a eficiência? Lógico que precisa.
Lógico que precisa. Olha o ano da lei, amigão. O ano da lei é de 1992. A emenda constitucional que inseriu o princípio da eficiência na Constituição Federal, salvo engano, ela é de 98. Então, quer dizer, a eficiência foi inserida depois, de maneira expressa, depois do que a lei de improbidade foi feita. Por isso que não tem aqui a eficiência. Você tem que fazer esse raciocínio, tá bom? Porque às vezes em prova, eles fazem um copia e cola da letra da lei, tiram a eficiência e você diz, está errado. Não, não é bem assim, é o que diz a letra da lei. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Legal? Seguinte, meu amigo, vamos para o artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Quer dizer, se ocorrer uma lesão, uma dilapidação ao patrimônio público, uma certa diminuição, vamos dizer assim, do patrimônio público, pode ser por ação ou por omissão e pode ser por dolo ou culpa. Tem que ocorrer o integral ressarcimento do dano. Então, vai ter que ressarcir o dano causado. No exemplo que eu te dei, lá da Maria e do João, enfim, do agente público, encaixa aquele mesmo exemplo. Bem foi avaliado em 5 milhões, pagou 2, para a administração e pagou 1 para o agente. Mesmo assim, ela saiu na vantagem, vamos dizer assim. Economizou 2 milhões, Como economizou, Na verdade, deixou de pagar quando deveria. Veja, ocorreu uma lesão ao patrimônio público? De certa maneira, sim, porque o bem foi avaliado em 5 milhões, sendo que, na verdade, ele foi vendido por 3. Então, ocorreu uma lesão ao patrimônio público. O bem foi vendido por bem inferior ao de mercado. Vamos para outro exemplo. Imagina um servidor que pega um notebook da repartição, leva para casa e não utiliza para o trabalho, utiliza somente para fins particulares. Ele olha na repartição e fala, nossa, que legal, olha esse notebook, ninguém usa, eu vou levar para casa para, sei lá, deixar, para eu fazer meu trabalho de faculdade, para eu poder cursar minha faculdade nele. Ele está causando um ato de improbidade na modalidade do prejuízo ao erário. Por quê? Porque a repartição vai ter que comprar um notebook novo para deixar lá. Então, é um ato de modalidade, é um ato de improbidade na modalidade do prejuízo erário. Isso não quer dizer que só porque o servidor levou o computador para casa, ele comete ato de improbidade. Não é também dessa maneira. Por quê? Existe lá essa questão do home office. Hoje, cada vez mais, a administração pública vem incorporando esse modo de trabalho. Aqui eu estou te colocando um exemplo no qual o servidor que não trabalha em home office leva o notebook para casa somente para fins particulares. Ele não usa no desenvolvimento ali das atividades, tá bom? E vê legal? Então guarda isso é importante. Esses são conceitos iniciais que costumam cair em prova. E eu disse para você que o ato de improbidade, ele pode comportar basicamente 3 grandes modalidades: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que afrontam princípios da administração. Se houver um enriquecimento ilícito, essa pessoa ela deverá perder os bens que foram acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Tá? Vou te dar uma questão que já caiu em prova. Tá? Um secretário da Fazenda que exerce o serviço de consultoria de ICMS, por exemplo. De um lado ele é responsável por arrecadar e do outro ele está ensinando as empresas a pagar menos impostos. Há um conflito de interesses. O dinheiro que ele recebe ali pela consultoria do ICMS, ele está auferindo ilicitamente. Então, esses bens que ele adquiriu devido a isso, ele deverá perder, porque ele adquiriu aí uma renda, um enriquecimento ilícito, um enriquecimento que vai contra a letra da lei. Isso é um exemplo que já caiu em prova, hein? Fica atento, os exemplos que a gente vai trazendo aqui durante a aula são exemplos que costumam cair em prova. Fica atento quanto a isso. Então, tudo isso é o que está previsto na lei de improbidade, tá bom? Além do que, professor, existe lá uma medida cautelar de indisponibilidade de bens? Sim, existe uma medida cautelar de indisponibilidade de bens. Por quê? A gente sabe que o processo, o trâmite, aí, todos os procedimentos, até que eles sejam realizados e a pessoa realmente seja obrigada a devolver aquele dinheiro
para os cofres públicos, seja porque ela teve um enriquecimento ilícito, seja porque ela causou um prejuízo ao erário, né? Veja, principalmente, é claro, né, na questão dessas duas modalidades, né, da lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, existe essa medida cautelar de indisponibilidade de bens. Que significa o quê? Como a gente sabe que vai demorar para essa pessoa realmente, definitivamente ser condenada a devolver o dinheiro, ou ainda devolver o dinheiro para cobrir o prejuízo ou para que ela não tenha um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, veja que isso demora. Então, pode ser solicitado uma medida cautelar de indisponibilidade de bens. Quem decreta essa medida cautelar é a autoridade administrativa? Não. Memorize isso, não é a autoridade administrativa. A autoridade administrativa, ela vai fazer o quê? Ela vai encaminhar, ela vai requisitar, ela vai representar, que seria o mais correto, né? Ela vai representar ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, adota o procedimento judicial cabível para que ocorra a indisponibilidade dos bens. Então aí o juiz vai decretar a disponibilidade de bens e aí essa pessoa ela não vai poder alienar fraudulentamente os seus bens no intuito de frustrar uma eventual execução. Resumindo para você, a gente vai fazer com que ela não consiga dispor dos seus bens. Então, quer dizer, ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir alienar, aqueles bens vão ficar ali indisponíveis. Quando o processo chegar ao final, a gente tem um bem para garantir a execução ali, entende? Então, para evitar que a pessoa ela venda, ela aliene os bens para dizer lá na frente que não tem dinheiro para pagar a dívida. Então, para que isso não aconteça, pode ser solicitada a indisponibilidade de bens. Mas, repito, a indisponibilidade de bens vai ser requerida quando? Quando nós estivermos falando da modalidade de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário. A gente não fala de indisponibilidade de bens quando estivermos falando do ato de improbidade na modalidade de atos que afrontam princípios da administração. Fica atento com isso. E um detalhe importantíssimo que eu falei, talvez você não tenha ficado atento aqui. Olha o que diz o artigo 7º, meu amigo e minha amiga. Preste muita atenção. Quem representa, quem decreta a indisponibilidade de bens não é a autoridade administrativa. A autoridade administrativa representa ao MP, que, por sua vez, adota o procedimento judicial cabível para que o juiz decrete a indisponibilidade dos bens do indiciado. Está entendendo? Então, isso é uma medida cautelar prevista aqui no artigo 7º. E aí, é claro, se a pessoa tem mais bens, né, do que realmente precisa ser indisponível, né, por exemplo, ela precisa devolver R$1 milhão para os cofres públicos, só que ao todo ela tem, por exemplo, um patrimônio de 10 milhões. É claro que a gente não vai tornar indisponível todos os bens aí no montante de 10 milhões, mas os bens que garantam o pagamento desse 1 milhão. Compreende? Esse é o raciocínio e é o que está previsto aqui no parágrafo único, quando ele determina que a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Tranquilo até aqui? Professor, será que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente pode responder às cominações desta lei? Sim, pode responder às cominações desta lei até o limite do valor da herança transferido. Então, vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que existe o João. Coitado do João, esse João vai ser pego para Cristo aqui durante o evento, né? Vamos mudar o nome, vai. Vai que tem um João assistindo a aula aí, ele vai se sentir menosprezado. Vamos falar do Evandro aí. Vamos falar mal do Evandro. Evandro eu posso falar mal à vontade, não é isso? Vamos lá. Então, olha só. Você tem lá um servidor chamado Evandro. Aí Evandro teve um filho chamado Evandrinho. Nossa, que nome bonito, hein, professor? Vamos lá. Evandro teve um filho chamado Evandrinho. Aí imagina que o Evandro, ele comete uma lesão ao patrimônio público no montante de 10 milhões. 10 milhões de reais. Eu desviei dos cofres públicos 10 milhões. Nossa, professor, você fez isso mesmo? Claro que não, né? Apenas um exemplo. Bom, vamos lá.
Então, desviei dos cofres públicos aqui 10 milhões de reais. E aí eu faleço, eu morro, eu vou dessa para melhor. Vamos lá. Só que quando eu morri, eu deixei de bens apenas o valor de 1 milhão. Os outros 9 milhões eu torrei, gastei no bar, por isso que morri. Veja só, nesse caso, os bens que eu deixei aqui não vão ser suficientes para liquidar todo o débito. Então, nesse caso, Evandrinho, que é meu único herdeiro, ele vai ter que pagar os 9 milhões que faltam? Não, ele não vai ter que pagar os 9 milhões que faltam. Mas ele também, por sua vez, não vai receber nada de herança. Porque esse 1 milhão aqui vai ser utilizado para abater os 10 milhões que ficaram aí de débito originário, vamos dizer assim. Então é isso que está previsto, meu caro amigo, aqui, ó, no artigo 8º, quando ele determina que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Está aí o exemplo para que você possa se lembrar durante a sua prova! Vamos lá, amigão! Modalidades de ato de improbidade. Como eu disse para você, são basicamente aqui 3 modalidades. Nós temos o ato que importa enriquecimento ilícito. Nós temos o ato que causa um prejuízo ao erário. E nós temos um ato que afronta princípios da administração. Sendo que esse artigo 10A aqui é uma submodalidade. Olha só, é uma submodalidade dentro do prejuízo ao erário, que são os atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. E aí, antes de nós vermos aqui alguns exemplos, eu já preciso esclarecer algumas coisas aqui para você. Antes de nós vermos a letra da lei, eu preciso que você entenda uma coisa. O artigo 10º, que vai falar do enriquecimento ilícito, ele é um rol exemplificativo. Então, é apenas um exemplo. Isso significa que uma pessoa pode cometer um enriquecimento ilícito que não seja necessariamente alguma dessas situações previstas nos diversos incisos do artigo 10. Então, esses incisos do artigo 10 são apenas exemplos. Então, uma pessoa pode praticar um ato de improbidade que não esteja necessariamente previsto aqui em algum inciso. E assim acontece com o prejuízo ao erário. Olha só a palavra aqui, volta a ler. E assim acontece com o prejuízo ao erário, olha só. Aliás, esse é o artigo 10 que trata, né, do prejuízo já. O artigo 9 aqui, ó, que vai falar notadamente também. Então, é um rol exemplificativo. É rol exemplificativo o artigo 9, é rol exemplificativo o artigo 10 e é rol exemplificativo o artigo 11, por conta dessa palavrinha aqui, ó, e notadamente, que nos dá a entender que seriam apenas exemplos. Diferentemente do artigo 10A, hein? Aqui no artigo 10A, nós não temos essa expressão. Então, podemos dizer que é um rol taxativo. Então, a pessoa só vai ser enquadrada no artigo 10A se ela praticar o tipo previsto no artigo 10A. Tranquilo? Feita essa consideração inicial, vamos entender cada uma dessas modalidades. Então, vamos lá. Dentro do enriquecimento ilícito, o que significa? Significa que a pessoa aumentou o patrimônio dela de maneira indevida, de maneira ilícita, ou ainda ela deixou de dilapidar o seu patrimônio quando deveria. Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa recebe dinheiro, tá, de um particular, lembra do exemplo que o professor deu? O agente público recebe dinheiro de um particular para alienar um bem por valor inferior ao de mercado. Ela não está recebendo um dinheiro que não deveria? Então, é um enriquecimento ilícito. Olha como às vezes é uma linha tênue. Nesse mesmo exemplo, se o agente público ele permite que o bem seja alienado por preço inferior ao de mercado, mas se ele não receber dinheiro para isso, aí não se enquadra no enriquecimento ilícito. Aí vai se enquadrar onde? No
prejuízo ao erário. Então você viu que você tem que analisar ali a questão com bastante cuidado para ver se vai identificar em qual modalidade de improbidade é que vai se encaixar o caso em tela, tá bom? E aí você vai ter aqui alguns exemplos. Vamos ver primeiro a definição do tipo. Olha o que diz o artigo 9º. Constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Então ele traz aqui alguns exemplos. E eu vou te trazer um exemplo que já caiu em prova. Olha só. Nós tivemos uma questão que dizia o seguinte: servidor público, ele, nas suas horas vagas, prestava um serviço voluntário, um serviço social, dando palestras para pessoas carentes. E aí, durante o horário de trabalho, ele resolveu imprimir na impressora da repartição apostilas, o material que seria repassado nessas aulas que ele presta fora do horário de trabalho. E aí tinham lá algumas alternativas. E a alternativa correta era a alternativa que enquadrava a atitude do servidor como um ato de improbidade na modalidade do enriquecimento ilícito. Aí você está, mas nossa, professor, como assim? Ele está tendo um caráter social, ele está ajudando a população, sim. Só que mesmo assim ele praticou um ato errado. Por quê? Ele está se enriquecendo ilicitamente. Mas como assim, professor? Porque ele deveria gastar do seu próprio bolso. Então, é aquele exemplo que eu te falei, que é quando ele deixa de dilapidar o patrimônio quando deveria. Quer um outro exemplo? Vamos lá. Você entender esse tipo é mais importante do que você decorar os exemplos, tá? Porque assim você consegue acertar uma questão que traga o exemplo ou que traga um caso prático. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagina um agente público que trabalha em uma determinada prefeitura e que ele tem acesso a veículos, a maquinários de terraplanagem. Aí o que ele faz? Ele pega os servidores e esse maquinário e dá uma ordem dizendo que esses servidores deverão fazer a terraplanagem de um determinado terreno, mas não diz que é um terreno dele. Veja, aí os servidores vão lá e fazem. Esse agente público, ele cometeu atos de improbidade? Sim. Em que modalidade? Enriquecimento ilícito. Por quê? Ele deveria pagar uma empresa privada para ir lá e fazer esse serviço de terraplanagem no seu terreno e ele não fez isso. Então ele deixou de dilapidar o seu patrimônio quando deveria. Tá vendo que você tem que analisar com muito cuidado? Tá? Nós temos uma exceção a essa questão da improbidade, que é o presidente da República. Tá? Já tivemos aí um entendimento dos nossos tribunais superiores de que o presidente da República ele não vai responder por um ato de improbidade, uma vez que ele já responde pelo crime de responsabilidade. Tá? Então seria meio que um bis in idem. Então ele não responde pela improbidade porque ele responde pelo crime de responsabilidade. Mas o restante aí dos cargos, mesmo sendo mandatos seletivos, ele pode sim responder pela improbidade administrativa. Então você compreendeu que é importantíssimo que você entenda o tipo aqui. Porque os exemplos são só exemplos. E aí, isso daqui você vai ler depois. Quiser assistir a aula de novo, assiste, pausa e vai vendo os exemplos que estão aqui. Ou, mais efetivo ainda, acessa lá o site do Planalto, vê a lei de improbidade e já leia todos estes exemplos. Eu não vou ficar lendo o exemplo aqui para você, né, porque perde um pouco o intuito da aula. A ideia é que eu possa contribuir, a ideia é que eu possa dividir aqui o meu conhecimento com você, que a leitura você pode fazer sozinho, certo? Bom, nós temos ainda uma outra modalidade de ato de improbidade, que é o prejuízo ao erário. Olha só a definição legal. Olha o que diz o artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao patrimônio, ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Então vamos lá. Aqui,
no prejuízo ao erário, não houve um aumento do patrimônio do servidor. Não houve aquela hipótese que ele deixou de dilapidar o patrimônio como deveria, mas ele causou um prejuízo ao patrimônio público. Lembra aquele servidor que pegou o notebook da repartição e levou para casa só para ficar fazendo o trabalho da faculdade? Improbidade e enriquecimento ilícito. Agora, se esse mesmo servidor pega esse notebook e, em vez dele pegar para ele mesmo e fazer o trabalho da faculdade, ele entrega, por exemplo, para um primo. Ah, meu primo está sem dinheiro para comprar notebook, vou dar o notebook para ele. Ele não se enriqueceu ilicitamente, mas ele causou um prejuízo ao erário. Então, tá vendo como esses casos práticos você tem que tomar bastante cuidado para verificar em qual tipo que vai se enquadrar? Então, aqui é quando o servidor causa realmente um prejuízo ao erário, ele causa um dano aos cofres públicos, seja por dolo, seja por culpa, seja por ação, seja por omissão. Tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos. Vou te dar um exemplo. Quando o servidor, ele aliena um bem por valor inferior ao de mercado. Se ele ganhar dinheiro para isso, é enriquecimento ilícito. Se ele não ganhou dinheiro para isso, cai no prejuízo ao erário. E detalhe, tem alguns atos que você consegue enquadrar nas 3 modalidades. Você consegue enquadrar nas 3. Lembra o exemplo que eu dei lá, um dos primeiros exemplos, quando o professor falou João e Maria, Maria comprou um bem por valor inferior ao de mercado, pagou para o agente, para que o agente fizesse isso para ela. Veja, nessa hipótese, é um ato que se enquadra nos 3. Se enquadra nos atos que afrontam o princípio da administração, se enquadra no prejuízo ao erário e se enquadra no enriquecimento ilícito. Mas ele vai sofrer as penalidades do enriquecimento ilícito, que é uma das maiores penas. Entendeu? Então, quando o ato se enquadra em mais de uma modalidade, você vai ver qual que é a maior pena e enquadrar ele lá, até para que também não ocorra ali o bis in idem e ele sofra 2 condenações pelo mesmo ato. Tá bom? É meio que uma consunção, vamos dizer assim, né? O que acontece ali, um acaba absorvendo o outro, tá bom? Legal? Vamos lá então, depois você vai ler esses diversos exemplos que estão aqui que relacionam ao prejuízo ao erário, tá bom? Uma coisa que eu já quero deixar muito claro aqui para você, e você não pode confundir isso em prova, hein? Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, isso é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. É o que está aqui, olha só, no inciso 8. Então, frustrar a licitação, o que é licitação mesmo? É um procedimento administrativo formal de escolha da oferta mais vantajosa para a administração. Então, quando a administração precisa contratar com particulares, como regra, ela vai abrir o certame licitatório. E aí é um processo público, um certame público, onde quem quiser participar vai lá oferecer a sua proposta e a administração escolhe o que for mais vantajosa para ela. Aí depende do tipo de licitação, mas normalmente adota-se lá o critério do menor preço, mas não é o único critério, tá? Então, veja, quando você frustra a licitude do certame licitatório, é prejuízo ao erário. Agora, quando você frustra o concurso público, aí cai nos atos que afrontam princípios da administração. Olha só, inciso 5 aqui. Então, não confunde uma coisa com a outra. Frustrar a licitude de concurso cai dentro dos atos que afrontam princípios da administração. Frustrar a licitude de um procedimento licitatório cai dentro do prejuízo ao erário. Tá entendendo? Depois você vai fazer o quê? Vai ler isso daqui. Cada um desses exemplos que são trazidos aqui pela lei, isso é importantíssimo. Como eu disse, eu não vou ficar lendo aqui para você, a gente vai pegar as principais disposições e trabalhar em cima disso. Vamos lá. Depois você vai ler com calma, então, cada um desses incisos para conseguir memorizá-los e acertar as questões de prova. Mas como eu disse, o mais importante mesmo é que você memorize o tipo e entenda o tipo, porque se você entender o tipo, qualquer exemplo que cair na prova você vai acertar, entendeu? Então precisa ficar com isso muito bem claro. Esse artigo 10A aqui, ó, foi uma alteração que ocorreu na lei. Eles incluíram uma submodalidade do prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, que é uma hipótese bem específica aqui, olha só, que é quando o servidor, seja por uma ação ou omissão, ele concede, aplica ou mantém um benefício financeiro ou tributário contrariamente ao que determina o nosso arcabouço jurídico. Então, quando ele, por exemplo, deixa de arrecadar aqui o que deveria dentro dessa hipótese prevista em lei. Tá? Vamos lá, então. Item
temos os atos que afrontam ainda os princípios da administração. Ele vai se enquadrar aqui em atos que afrontam os princípios da administração quando o servidor pratica um ato que é contrário a princípios da administração. Como exemplo, os deveres de honestidade, princípio de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Então, por exemplo, quando o agente público contraria a letra da lei, ele age contrariamente à letra da lei. Quando ele deixa de dar publicidade, então quando ele deixa de dar publicidade a um ato que ele deveria publicar, tá? É claro, erros, galera, meros erros, dificilmente vão configurar atos de improbidade. Agora, uma coisa é a pessoa fazer com dolo, fazer com a vontade, aí já normalmente vai configurar aqui a improbidade, tá bom? Mas vamos lá. Então veja, quando ele nega publicidade a atos oficiais, quando ele contraria a letra da lei ou de regulamento, quando ele deixa de praticar um ato que ele deveria praticar, isso vai contra o princípio da oficiosidade da administração. Tá entendendo? Quando ele revela um fato que ele tinha que manter segredo, então os assuntos da repartição você tem que manter em sigilo, ainda mais se é um assunto que se passa em segredo, que se passa em sigilo. E depois você vai também ler os diversos exemplos aqui do artigo 11. Vamos ver só o tipo, olha só, o que está previsto no artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade, legalidade e as instituições, né? Aliás, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. E aí você vai ver esses diversos exemplos aí que são apenas exemplos. Reforço. Artigo 9, artigo 10 e artigo 11 são rols exemplificativos. Tranquilo até aqui? Um outro assunto que costuma cair bastantão em prova, mas você que é meu aluno, não tenho dúvidas que vai ter condições de gabaritar, é em relação às penas. Quais são as penalidades que o agente público ou o terceiro que concorreu, que induziu ou que se beneficiou com a prática do ato poderão responder, poderão sofrer. É o que está previsto aqui no artigo 12 em diante, tá? Olha só, no caso de enriquecimento ilícito, o que pode acontecer com o servidor? Se ele praticar um ato que se enquadra dentro do enriquecimento ilícito, ele poderá perder os bens ou valores que foram acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Além do que, se houver um dano ao patrimônio público, ele vai ter que recompor esse dano. Ele vai perder a sua função pública. Ele terá os seus direitos políticos suspensos por esse período aqui, ó, 8 a 10 anos. Ele vai ter que pagar uma multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e vai ficar proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, seja diretamente ou indiretamente, ou ainda por intermédio de pessoa jurídica da qual ele é sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Então aqui uma dica que eu te dou para você gabaritar esse tema em provas, que é o tema das penas, você vai fazer o seguinte, você vai montar uma tabelinha. Professor, por que você não montou? Porque eu quero que você se esforce, eu quero que você memorize. E a escrita é uma das formas de memorização. Ao montar a tabelinha, você já vai estar esforçando, aí você já vai estar memorizando também, tá? Você vai montar a seguinte tabelinha, olha só. Você vai montar lá uma tabelinha. Aí você coloca lá, olha só. Enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. Atos que afrontam princípios da administração. Que eu estou abreviando para caber, né? E concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Aí você vai montar a tabelinha. Aí você coloca lá. Perda da função pública. Aí você coloca lá, suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com o poder público. Multa. E vai colocar todas essas penalidades que estão previstas aqui. Montou a tabelinha, aí é só você ir preenchendo. Ah, no caso de enriquecimento ilícito, ele perde a função pública? Perde. E aí, por quanto tempo fica suspenso os seus direitos políticos? Ah, por 8 a 10 anos.
Por quanto tempo ele fica suspenso de contratar com o poder público? Pelo prazo de 10 anos, tá entendendo? E aí aqui você vai montando e preenchendo a tabelinha. E depois vai ficar mais fácil de você memorizar todas essas penas. Por quê? A organizadora vai falar o seguinte, que no caso de enriquecimento ilícito, o agente público, ele fica com seus direitos políticos suspensos pelo período de 4 a 6 anos, certo ou errado? Errado! A suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10. Ou ele vai dizer que no caso de atos que afrontam princípios da administração, ele fica proibido de contratar com o poder público pelo período de 10 anos. Errado, por quê? Porque essa pena é do enriquecimento ilícito. Então as penas elas são diferentes aqui de acordo com a modalidade. Mas normalmente aqui a pena que ele poderá sofrer é meio que comum, vamos dizer assim. Exceto, é claro, que seja específica daquela modalidade. Vou te dar um exemplo. No caso de enriquecimento ilícito, não necessariamente tenha que ocorrer a recomposição do dano, porque pode não ter acontecido dano ao patrimônio público. Só que o fato de não ter acontecido dano ao patrimônio público não quer dizer que não houve um enriquecimento ilícito. Assim como, no caso dele ter que recompor o prejuízo ao patrimônio público, não significa também que ele teve um enriquecimento ilícito. Você está entendendo? Então, aí quando isso acontecer, você vai praticar o que está, vai colocar na tabelinha exatamente o que está previsto aqui. Olha o que ele diz aqui, no caso do artigo 12, inciso 1, quando ele fala de ressarcimento do dano. Ele fala, ó, quando houver. Aí você coloca na tabelinha também, ressarcimento do dano, você vai colocar lá, quando houver. Está entendendo? E aí você só vai preenchendo isso. Preencha a tabelinha, que aí você tem condições de gabaritar uma questão como essa. Um outro ponto que eu quero deixar claro aqui com você é essa palavrinha, ó, suspensão, hein? Se na sua prova aparecer essa palavra aqui, ó, cassação, isso vai estar errado. Cassação é diferente de suspensão. Porque essa suspensão aqui, ó, ela só se efetiva com o trânsito em julgado. Então é quando esse processo ele chega no final e já não tem mais possibilidade de mudança daquela decisão pelas vias ordinárias. Já a cassação é um procedimento unilateral do Poder Executivo. Então, no Brasil, quando nós falamos em improbidade administrativa, nós não falamos em cassação de direitos políticos, nós falamos em suspensão. E tá chovendo questão aí que fala de cassação de direitos políticos. Isso está errado. E você que é meu aluno, não vai errar uma questão como essa, hein, amigão? Tá gostando das dicas? Coloca aí nos comentários. Quanto mais nós tivermos aí de visualizações, de compartilhamentos, de comentários, mais você vai estar ajudando o canal para que nós possamos cada vez mais, cada dia, trazer novos conteúdos para você e para as pessoas aí que, sem dúvida nenhuma, precisam ser orientadas. Essa grande verdade, o concurseiro é bom você ter orientação, é bom você ter informação. São informações como essas que te ajudam a acertar questões. Dicas como essa aqui que o professor deu, como a questão do rol taxativo, do rol exemplificativo, dentre muitas outras dicas que eu estou passando aqui para você nesse evento de hoje, tá bom? Fica atento quanto a isso. Outra dica importante para você é a seguinte: um terceiro que não seja agente público, ele pode figurar no processo sem a presença do agente? Não. Para o terceiro figurar dentro do processo que vai se discutir da responsabilidade pela improbidade administrativa, necessariamente precisa da figura do agente público, tá bom? Precisa. Legal? Guarda isso. Isso é muito importante, principalmente se você estiver prestando um concurso aí que envolva os conhecimentos jurídicos, né? Concursos na área jurídica. Isso é essencial, isso é importantíssimo. Isso já é um entendimento aí dos nossos tribunais superiores. E aí, os incisos 2 e 3 aqui do artigo 12, que trata das penas, eles vão falar, ó, aqui são as penas do prejuízo ao erário e aqui são as penas do enriquecimento. Aliás, aqui são as penas do prejuízo ao erário e aqui são as penas dos atos que afrontam princípios da administração. E aí você só vai pegar todas essas informações e preencher aqui, ó, preencher na tabelinha, que isso vai te ajudar a memorizar todo este conteúdo. E o inciso 4 trata aqui das penalidades no que tange a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Tranquilo até aqui? Será que quando o agente público ele toma posse, ele tem que prestar declaração de bens? Sim. Por quê? Imagina um agente público que
antes dele ser nomeado em um cargo público, ele era um concurseiro. E como um concurseiro que se preze, ele estava todo fudido de grana, não tinha dinheiro para comprar uma bala. Pois é, professor, senti que o senhor está falando de mim. Calma que a vida vai mudar, hein? Você está cumprindo com a sua parte e você vai conquistar essa vaga e você vai melhorar os seus horizontes aí, tá certo? A vida vai mudar, vamos pensar positivo, hein? Então, meu amigo, veja só. E o cargo muda a vida da gente. O conhecimento muda a vida da gente. Ele muda a minha vida até hoje. Eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Veja, imagina um concurseiro, então, que passou no concurso, foi nomeado, e ele entrou sem nenhum patrimônio, só tinha dívidas para pagar. E aí, 6 meses após a sua posse, ele está agora com um patrimônio de 10 milhões de reais. Veja só, ele não recebeu nenhuma herança, ele não recebeu nenhuma doação, ele não ganhou na Mega Sena. Então, como é que ele juntou esse patrimônio de 10 milhões de reais em tão pouco tempo? É um indício de que ele está tendo um enriquecimento ilícito. Então, por isso que é importante e é necessário que o agente público, ele, no momento da posse, né, para aqueles que envolverem posse e exercício aí, eles prestem a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio, para que nós possamos aferir se ele está tendo um provável enriquecimento ilícito ou não, tá bom? É importantíssimo justamente para que nós possamos fazer esse tipo de controle. A declaração anual pode ser substituída pela declaração do imposto de renda, tá bom? Com as alterações que eventualmente se façam necessárias. Professor, o que tem que constar nessa declaração? Resumindo, tudo que ele tenha em termos de patrimônio. O que é excluído é que, se ele tem uma criação de gado, ele tem que declarar? Tem que declarar. Agora, ele tem que declarar os utensílios domésticos? Aí não. Aí a própria lei de improbidade, olha só, ela vai excluir, ela vai dizer excluir os objetos e utensílios de uso doméstico. Então, ele não vai ter que dizer que tem um ventilador, ou que tem um ar-condicionado, ou que tem um computador em casa, ou que tem 3 panelas. Aí não, né, meu amigo? Aí não precisa. Esses objetos, esses utensílios de uso doméstico são excluídos aqui da sua declaração de bens, tá bom? Importantíssimo, isso também cai bastante em prova de concurso. E se ele não prestar a declaração de bens no prazo ou prestar ela falsamente, aí, meu amigo, é coisa séria, hein? Aí será aplicado a ele a pena de demissão. E detalhe, hein? É a demissão a bem do serviço público. Guarda isso. Isso aqui é um tema que costuma cair muito em prova de concurso, hein? Mas como eu disse, você que é meu aluno não vai errar uma questão como essa, hein? Guarda isso, tá bom? Além do que, meu amigo, como eu disse para você, a gente pode solicitar aquela medida cautelar para indisponibilidade dos bens. E aí o artigo 16 e seguintes, ele vai definir isso daqui para nós com maiores detalhes, tá? Esse pedido de sequestro de bens pode envolver contas no exterior? Pode. Se a gente fica sabendo que ele tem contas no exterior, contas bancárias, por exemplo, a gente pode incluir o bloqueio, solicita, na verdade, o bloqueio dessas contas bancárias ou aplicações financeiras mantidas no exterior, para que futuramente a gente possa utilizar esse dinheiro para cobrir ali a execução, cobrir o débito que ele será condenado, né? Mas aí, é claro, como é no exterior, o que acontece? O nosso judiciário determina, a gente envia lá uma carta rogatória para o outro país e aí o outro país cumpre aí com esse bloqueio, compreende? Legal, professor. Bom, aqui ainda eu quero fazer um adendo com você que o artigo 17 fala em ação principal. Aí você vai se perguntar, mas professor, como assim ação principal? Quer dizer que existe uma outra ação? Sim, que é a ação cautelar que eu disse para você. Então, quando você entra com um pedido de indisponibilidade de bens, sendo uma ação cautelar, você terá o prazo de 30 dias para entrar com a ação principal, que no nosso caso aqui, nós vamos discutir a questão da improbidade administrativa. E quem será o sujeito ativo da ação? Foi o que eu disse para você no começo do evento. O sujeito ativo da ação será a pessoa jurídica interessada, ou seja, o sujeito passivo, vamos dizer assim, do ato de improbidade. Então, é a pessoa jurídica interessada. Ou pode ser o Ministério Público. Então, ou vai ser o Ministério Público,
ou vai ser a pessoa jurídica interessada que vai iniciar o procedimento judicial para condenação pelo ato de improbidade, tá? Se tiver a medida cautelar, tem o prazo de 30 dias para entrar com a ação principal. Senão a medida cautelar perde o seu efeito, tá bom? Tranquilo até aqui, meu amigo? Veja que o MP, ele atua ou como parte ou como custos legis, tá? Se ele atuar como parte, ele atua como fiscal da lei também. Mas se ele não atuar como parte, porque não foi ele que iniciou a ação, mas sim a pessoa jurídica interessada, ele obrigatoriamente vai atuar como custos legis. Obrigatoriamente vai atuar como fiscal da lei. E se isso não acontecer, pode ser anulado aí o procedimento. Então, ele tem que atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade. Tranquilo até aqui? E se a sentença condenar a pessoa pelo ato de improbidade, esses bens que, por exemplo, ficaram indisponíveis serão revertidos em favor da pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ilícito. Seja lá aquela sociedade de economia mista, seja lá aquela empresa pública, seja aquele município ou aquele estado e assim por diante. Tranquilo, meu amigo? Então veja, se você sabe que uma pessoa é inocente de um ato de improbidade, mas mesmo assim, você faz lá uma denúncia para prejudicar a reputação daquela pessoa, você estará cometendo crime. Se você sabe que ela é inocente. Agora, é claro, se você não tem certeza, se você tem indícios que demonstram que ela poderia ter praticado ato de improbidade, é uma situação diferente. Agora, se você sabe que ela é inocente e faz uma denúncia dizendo que ela praticou um ato de improbidade, aí, meu amigo, você está cometendo um crime que, inclusive, é criminalizado aqui na lei de improbidade. E que tem uma pena de detenção de 10 meses, tá? De 6 meses a 10 meses e multa. E o fato de você responder criminalmente não retira a responsabilidade pelo dano material, moral ou ainda o dano à imagem, tá? Como eu disse para você, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só se efetivam depois que o processo acabar em tese, né? Ou seja, depois que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tranquilo até aqui, meu amigo? Um outro ponto importantíssimo é esse artigo 21 que costuma cair em prova. Veja que para aplicarmos as sanções previstas nesta lei, não precisa necessariamente ter acontecido um dano ao patrimônio público, um dano aos cofres públicos. Porque nós já vimos que uma pessoa ela pode se enriquecer ilicitamente sem que necessariamente ela cause um prejuízo ao patrimônio público. Lembra do exemplo que eu disse para você que caiu em prova? Do secretário da Fazenda que estava prestando lá consultorias referente ao ICMS, assim por diante. Pode até ser que a consultoria que ele prestou não tivesse ilegalidades. Ele não agiu, ele não ensinou a pessoa a ilicitamente pagar menos tributos. Então, legalmente falando, né, não necessariamente teria aí um prejuízo ao erário. Só que, veja, mesmo assim, ele teve um enriquecimento ilícito, porque ele estava ganhando dinheiro para isso. Então, numa hipótese como essa, meu caro amigo, não precisa necessariamente acontecer o dano para que a pessoa tenha essas penas, para que a pessoa responda por essas penalidades. Agora, é claro, a exceção é quanto a isso aqui, ó, quanto à pena de ressarcimento, porque para ressarcir tem que ter acontecido algum dano. Então, para ressarcir o erário público, tem que ter dano ao patrimônio público, senão não tem por que aplicar a pena de ressarcimento. E outro dispositivo importantíssimo, principalmente para você que vai prestar um concurso na área fiscal, que vai prestar um concurso na área de controle, é importantíssimo esse inciso 2 do artigo 21. Ou seja, olha só, a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Quer dizer, a pessoa não pode usar como um argumento de que teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, de que teve aí as suas contas aprovadas pela Corregedoria ou pela Controladoria Geral da União. Isso não é um argumento válido para que ela deixe de sofrer as penalidades da lei. Então, ela praticou ato de improbidade, não importa que os órgãos de controle não pegaram essa improbidade.
você vai responder pelas penalidades previstas na lei. Tá certo? Bom, meu amigo e minha amiga, o que eu queria tratar contigo aqui neste evento são esses temas. Agora eu peço que você leia a lei de improbidade como um todo, principalmente esses artigos que nós estudamos. Você vai ver que você já vai ter uma visão diferente, já vai ser mais simples ali para você assimilar uma boa parte daquele conteúdo, vai lembrar dos exemplos aí do professor. Mais uma vez eu peço aí para você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude aí o canal a crescer cada vez mais, a poder levar o conhecimento a cada vez mais pessoas, para podermos ajudar cada vez mais pessoas. Assim como você muitas vezes necessita aí de uma orientação, muitas outras pessoas precisarão também. E ajudar aí nesse crescimento, ajudar nesse trabalho é algo que a sua ajuda, a sua força, ela é fundamental. Gostou do vídeo? Coloca aí nos comentários. Professor, eu gostaria que vocês falassem sobre o tema tal. Coloca aí nos comentários. Diz aí o que você achou da aula, diz aí o que você quer ver nos próximos eventos, quais os temas que você quer que nós tragamos aqui para você, para que você possa ampliar o seu conhecimento. Ah, professor, eu gostaria que fizesse exercício. Coloca aí. Eu quero saber a sua opinião, o que você quer ver nos próximos eventos. Então, sua opinião aqui, ela é sim levada em consideração. Nós estamos fazendo todo esse trabalho para você, meu amigo. Então, eu quero saber o que você acha. Eu quero saber o que você quer ouvir. Manda aí para nós que nós estaremos aqui sempre monitorando, tá certo? O chat sempre monitorando os comentários. Foi um grande prazer, meu caro amigo, estar com você aqui neste bloco, neste evento, tá certo? Quero agradecer você por estar aí todo esse período ouvindo esse chato aqui do professor Evandro Mose, tá certo? Foi um grande prazer ter você aqui. Agradeço por estar conosco. E agora, eu desejo a você um bom descanso? Não! Sabe por quê? Dizem por aí que concurseiro não descansa. Então eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Largue essa internet e vai estudar, hein? Até mais.